Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins. E hoje nós vamos falar desse reverb aqui, TrueVerb, que é o seguinte, é para você desenhar uma sala, isso mesmo. Então, para saber mais, se segura aí, já deixa aquele like. Se você caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder os nossos conteúdos e, claro, me ajude a fazer esta comunidade crescer indicando este canal a um amigo. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Como já dito na introdução, este plugin aqui é para você desenhar uma sala. Então, veja bem, vamos diferenciar algumas coisas. Muitas vezes a gente usa um reverb de efeito. O que é o reverb de efeito? Reverb de efeito é aquele que você coloca para dar aquele temperinho, para dar aquela esquentadinha no som, deixar aquele timbre mais gostoso de se ouvir. Esse é um reverb de efeito. Reverb de sala é quando você, por exemplo, tem um ambiente, tem lá um estúdio lá, e você vai gravar o instrumento dentro daquela sala, e aquela sala vai te dar ambiência. E basicamente, como o outro reverb de convolução que eu já apresentei aqui no canal, esse reverb aqui, ele serve para desenhar uma sala. Claro, você pode usar ele como reverb de efeito também, mas o ideal é que você crie aquela distância. Então, explicado isso, vamos lá. Aqui você tem a dimensão. Ela altera o caráter das reflexões para simular um espaço dimensional. Por exemplo, se você colocar aqui em 2, por padrão, você vai ter um objeto bidimensional. Ele vai até 4, certo? Aqui no Room Size, você tem o tamanho da sala. Então, por exemplo, se você colocar aqui em 8000, você vai ter uma sala de 20 por 20 por 20. Olhando aqui em cima, você vai ver que nós temos em metros, 10, 20, 30, 40 metros, e aqui em milissegundos, certo? Então, quando você olha aqui a sala, ó, tá vendo lá em cima se movendo? Observe bem. E aqui nesse distance, né, é a distância, né, do ouvinte, ou seja, aqui, o que está aqui para cá, você está observando esse lado aqui, você está dentro da sala. Quando você passa aqui, ó, quer dizer que quem está ouvindo está fora da sala. Então, sempre que o ouvinte estiver fora da sala, esse palitinho aqui vai ficar em vermelho, essa linha aqui. Aqui você tem o botão de link. Sempre que esse botão estiver ativado, o que vai acontecer? Vai acontecer que a parte aqui de pré-delay, ela vai ficar automaticamente ligada ao tamanho da sala e à distância aqui da sala. Então, você não vai ter controle sobre ela. Aqui nessa parte de balanço ou equilíbrio, se a gente for traduzir, ele controla o equilíbrio entre o reverb, o som direto e as reflexões, o Rayleigh reflexões, ou seja, ele vai controlar essa seçãozinha aqui, ó, que nós temos o som direto, né, as reflexões de distância, né, ou seja, assim, o quão distante será o seu som do ouvinte, e o próprio reverb. Aqui o decay time, ele basicamente determina quando que as reflexões vão acabar. Então ele vai dizer para você assim, se o reverb vai ser aquele reverb de cauda longa ou se ele vai ser curto. O pré-delay aqui é basicamente o tempo antes do início do reverb, ou seja, normalmente você vai escutar primeiro o som, porque primeiro você toca, né? Então imagine que você está naquele banheirão, então quando você toca, o som chega primeiro o som direto em você e depois as reverberações. E aqui basicamente nessa função você define esse tempo. E aqui na densidade, ele basicamente vai dizer o quão denso, ou seja, o quão banheirão, entre aspas, essa sala é. Aqui já nessa parte de reverb dump aqui do equalizador, a gente tem o seguinte. Aqui você tem um corte, porque dentro de uma sala, imagine esse mesmo banheirão, né, que a gente está falando aqui. Você vai ter uma parede, você vai ter, sei lá, vamos dizer, uma toalha. Então, tudo isso vai absorver, né, as reflexões. E aqui, basicamente, você vai configurar isso, como que ele vai amortecer essas reflexões. Então, aqui você tem um corte, né? Muitas vezes você não quer ali essa reverberação nos graves, né? Principalmente porque embola muito. Aqui você tem esse Have Self aqui, que é um filtro de alta frequência que afeta
apenas a seção de entrada do reverb, né? Daqui do lado, você tem a frequência onde ele vai, né, agir. E aqui você tem esse Air Absorb, que é exatamente isso que eu estou falando. Por exemplo, se o quarto tem lá um tecido, um carpete, qualquer coisa de gênero, ele vai absorver. E esse aqui é basicamente esta configuração. No fim das contas, é tudo para você meio que dar uma controlada na cauda, né? Você, para não ter muita sobra, para você dizer, não, ó, por exemplo, às vezes você usa um reverb num chimbal, né? E esse fica tss, e ele começa a invadir a outra sequência. Então você tem tss, 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 e ele se prolonga atingindo a segunda vez que, por exemplo, esse chimbal vai tocar. Então você não quer isso. Então você controla exatamente para dar uma limpada. Aqui nessa parte aqui, você controla as reverberações nas frequências baixas. Quando esse valor aqui estiver em 1, a sala ela vai ser mais quente. Então, para valores acima de 1, a sala vai estar cada vez mais quente. Para baixo, você vai dar uma esfriadinha na sala. E aqui você define qual a frequência que ele vai agir. Da mesma forma, aqui você vai ter um controle nas frequências altas, né? Então, você vai determinar quanto mais alto aqui, mais brilho, né? Mais brilhante vai ser a sala. Em geral, segundo o manual, a maioria das salas elas vão ter uma proporção entre 0,25 e 0,50. E aqui, da mesma forma, você vai determinar qual frequência que ele vai ser utilizado. Aqui nós temos o som direto. Aqui você tem basicamente aquele efeito de distância e aqui você tem o reverb propriamente dito. Inclusive, você pode usar, por exemplo, nessa configuração, o som direto e a distância. Ou usar só o reverb de efeito, certo? Agora vamos testar tudo ele. Já falei bastante sobre a parte teórica. Vamos testar esse negócio aqui, que é a parte mais interessante. Vou colocar aqui. Aqui, aqui em cima, eu até não comentei no vídeo, ele muda o padrão aqui das reflexões. E aqui é o modelo de corte do reverb aqui. Aqui a distância. Aqui a gente amortece bem. Aqui a gente muda a frequência, onde você quer que absorva. Cortar os graves. Não tem grave nesse som, né? Agora vamos ver só o efeito de distância. Que esse, pelo menos, a mim é o que mais interessa. Tá bem na cara. Sem. Ver se o som direto. Aqui você também pode controlar o tamanho dessas distâncias, né? Vamos ver algum preset aqui. Veja que ele dá uma profundidade bem interessante pro timbre. Às vezes eu procuro bastante essa coisa
Essa coisa da profundidade, para mim, criar essa sessão de profundidade dentro da música, criar esse efeito tridimensional, é muito difícil. Criar esse som 3D, né? Então é uma busca constante para mim, pelo menos durante a mixagem. E é muito legal você conseguir um plugin que consiga trabalhar só à distância. Outra forma interessante de usar este plugin seria utilizando ele num canal de retorno e você aplicando ele a todos os instrumentos. Digamos assim que você tenha lá uma banda e você gravou toda a banda em linha e tal, né? Usou a bateria eletrônica e você quer criar uma sala para a banda ter gravado ali. Então, eu queria ter uma sala XY lá e vou gravar. Então você pode montar essa sala aqui nesse reverb, aplicar ele num canal de retorno e colocar todo mundo, entre aspas, dentro dessa sala. É uma forma também de você poder usar. Se você buscar no manual, ele mostra algumas formas, algumas combinações a mais para você. Não vou trazer todas no vídeo porque ficaria muito longo, certo? Então eu agradeço a você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.